Prezados alunos de Biologia 3, essa, né, é a terceira e última videoaula do nosso conteúdo de evolução parte 1, tá? A gente viu nas outras duas videoaulas, né, um pouquinho sobre as teorias evolutivas aí, vimos também um pouco sobre o criacionismo e o conceito de evolução, essa mudança gradual que as espécies de seres vivos passam ao longo da sua existência para chegar à adaptação ao ambiente em que vivem. Nessa videoaula agora e nas do próximo conteúdo, que é a parte 2 da evolução, a gente vai falar sobre evidências, isto é, pessoal, provas de que a evolução biológica ela acontece. A mais importante é essa que a gente vai ver hoje, o registro fóssil, tá? Fóssil, a etimologia da palavra vem do latim fósseis, que é tirado da terra. Então, a gente pode dizer, pessoal, que um fóssil é um vestígio e o que é um vestígio? É um indício de existência deixado por um ser vivo que viveu no passado. Então, qualquer vestígio que um ser vivo que viveu no passado deixou é considerado um fóssil. Então, o que a gente tem como exemplos, tipos de fósseis? Ossos, dentes, coprólitos, que são fezes fossilizadas, tá? Então, o nome aqui de fezes fossilizadas é coprólito, tá? Além dessas, nós temos animais conservados em âmbar, que é uma resina vegetal, tá? Ou no gelo. Então, qualquer vestígio que o animal deixe da sua existência gera um fóssil. Os fósseis, eles têm uma importância enorme dentro da biologia. Bom, eles permitem a gente inferir, né, o tamanho, a forma e as estruturas corporais de um ser vivo que viveu no passado, mas que não existe mais. Até mesmo com base num fóssil, a gente pode tentar inferir o estilo de vida daquele animal. Por exemplo, a partir da dentição, a gente sabe que se aquele animal fossilizado era carnívoro, herbívoro ou onívoro, tá? E graças ao fóssil, como esses três que nós estamos vendo aqui, hoje, os paleontólogos são capazes de reconstruir uma imagem mental do ser vivo. Portanto, a gente diz em biologia que há fósseis que representam fidedignamente como era aquele ser vivo que não existe mais. Portanto, os fósseis são a mais forte evidência que a Terra já foi habitada por seres vivos diferentes daqueles que vivem hoje. E, portanto, os fósseis são a principal evidência de que a evolução biológica ocorre, tá? Então, nós temos, como eu disse, ovos fossilizados, impressão fossilizada de pele em rocha, esqueleto fossilizado, pegada fossilizada e as fezes fossilizadas coprólitos. Todos esses são exemplos de possíveis vestígios que um ser vivo deixa e que muitos anos depois são encontrados como fósseis. E como que esses vestígios são preservados? Isto é, como que ocorre o processo de fossilização? Bom, o processo de fossilização é extremamente raro, pessoal, porque ele só acontece em condições padrões em que a matéria orgânica, seja do vestígio deixado pelo ser vivo ou dos restos mortais dele, são decompostos por fungos e bactérias em condições especiais de decomposição que favorecem a preservação do vestígio. Geralmente, essas condições especiais de preservação ocorrem quando os vestígios ou o cadáver do ser vivo são soterrados por sedimentos, como é o caso da areia e da argila. Esse tipo de soterramento é comum em ambientes alagados, pantanosos, por exemplo. Esses sedimentos vão se compactando sobre os vestígios e várias camadas de rocha sedimentar, elas vão permitir, depois de várias camadas depositadas, a preservação do vestígio fóssil. Então, olhando essa imagem, como que ocorre o processo de fossilização?
Depois de morto, o organismo deposita-se no fundo de um lago ou de uma região pantanosa. O corpo do organismo é soterrado, ou seja, ocorre deposição de camadas de sedimento. As partes moles são decompostas. Ao longo do tempo, os minerais dissolvidos na água e dos sedimentos vão substituindo os constituintes da parte dura. Então, a forma da parte dura ela se mantém, mas a constituição dela se altera devido a esse intercâmbio de minerais. Ao longo do tempo, várias camadas de sedimento vão se depositando sobre essa primeira camada onde o fóssil se formou. A superfície da Terra ela vai sofrendo ações de erosão que vão expondo as camadas de sedimento mais profundas até que, com o passar do tempo, os fósseis acabam se aflorando na superfície e são encontrados. Então, veja que o processo de fossilização sempre envolve soterramento e decomposição lenta e controlada em condições especiais que permitem a preservação de vestígios e de estruturas, tá? Dentro desse processo de fossilização, nós temos alguns tipos de fósseis, tá? Alguns aqui nós veremos que são fossilizados por outras formas que não a deposição de sedimentos. Então, a gente tem fósseis do tipo molde, são aqueles em que os restos soterrados, depois de deixarem a sua forma gravada na rocha, desaparecem devido à ação de ácidos ou de decomposição. Então, esse fóssil que a gente está vendo aqui é um fóssil molde. Fóssil, então, que a estrutura deixa o seu molde na rocha sedimentar, tá? O contramolde é quando, depois que o resto desaparece, o vazio deixado por ele na rocha sedimentar é preenchido por outros minerais. É como se o molde fosse preenchido depois de ser construído. Você tem um fóssil molde, mas aquele espaço dentro do molde vai ser preenchido por outros minerais presentes naquela água, por exemplo, no fundo de um lago. E aí esses minerais se solidificam e no contramolde você tem uma cópia da estrutura original que deixou a marca no molde. Então, o contramolde nada mais é do que um fóssil do tipo molde que foi preenchido por minerais ao longo do processo, gerando uma cópia do ser vivo ou do vestígio que ele deixou, tá? Nós temos o fóssil de permineralização ou petrificação, é aquele que as substâncias orgânicas do vestígio sepultado na rocha são substituídas por minerais trazidos pela água. Então, o vestígio ou o organismo vai fazendo intercâmbio de substâncias entre as estruturas que não foram decompostas nele e os minerais presentes na água, tá? A gente tem o fóssil de impressão, que é aquele quando marcas ou pegadas deixadas pelo ser vivo em um terreno muito mole acabam se solidificando e virando rocha, e essa rocha, com essa impressão deixada pelo vestígio ou pelo ser vivo, ela acaba sendo preservada, é um fóssil de impressão. E, como vocês viram, todos esses 4 tipos não preservam partes moles, apenas forma do ser vivo ou partes duras, muito associadas a esqueleto de animais. A preservação de partes moles orgânicas ela é muito mais rara. Geralmente ocorre quando a gente tem a preservação de um ser vivo no interior de resina solidificada de planta, é o que a gente chama de âmbar fóssil. Quem já viu Jurassic Park já viu um fóssil desse tipo lá na bengala do dono do parque. Então, aquele inseto que está ali dentro, ele acabou caindo numa seiva vegetal que se solidificou e foi preservada, que é o âmbar fóssil. Outra forma de preservação também de partes moles é quando animais são congelados em geleiras. É assim, por exemplo, que a gente tem muitos estudos de mamute. Acreditem, esse tipo de fossilização em geleira preserva até o conteúdo estomacal que esses animais tinham quando foram congelados, ok? Bom, como nós temos vários processos geológicos, como processos de dobramento das várias camadas da crosta terrestre, surgimento de falhas e erosão, a gente tem processos geológicos, portanto, que vão causar uma impressão errada entre as várias camadas de sedimento do registro fóssil. Por que você está falando isso, Rafael? Por quê? Quanto mais profundo é uma camada de sedimento, fósseis mais antigos estão preservados nela. Quanto mais na superfície nós temos uma camada de sedimento, mais recente na história evolutiva aquele fóssil pertence. Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente acha um fóssil muito profundo, ele é muito antigo, um ser vivo que viveu na Terra muitos anos atrás. E quando a gente olha um fóssil que está mais na superfície,
é um ser vivo mais recente, que viveu na Terra há poucos anos. Então, a posição do fóssil ao longo das camadas de rocha sedimentar é um indicativo da idade desses fósseis e ajuda a gente a reconstruir a história evolutiva daquele grupo de seres vivos. Ajuda a gente a construir os cladogramas, porque aí eu sei posicionar direitinho quem que é o ancestral comum mais antigo e quem é o mais recente. Entretanto, quando a gente tem um dobramento, por exemplo, ou a erosão, a gente tem uma falsa impressão de que, por exemplo, uma camada de sedimento que aflorou, ela é a mais recente, mas não é. Nesse exemplo aqui, fica claro para vocês que essa camada de sedimento aqui cinza, ela é mais antiga do que a marrom. Mas um paleontólogo que chega aqui pode gerar uma confusão achando que esse fóssil é da mesma idade desse daqui, o que nós sabemos que originalmente não confere. Então, os processos geológicos que alteram as camadas de sedimento podem confundir a leitura do registro fóssil e causar informações erradas que depois são revistas pelos paleontólogos e os biólogos, quanto mais informações dos fósseis são estudadas a partir deles, ok? Então, só mesmo para a gente fixar, aqui nós temos 3 organismos, o A, o B e o C, 3 peixes. Qual é o organismo mais antigo e qual é o mais recente? Vejam, pessoal, que o peixe A foi o primeiro a morrer e acabou se solidificando numa camada bem profunda de sedimento. O peixe B foi o segundo a ser extinto e acabou sendo preservado numa camada mais superior. E o peixe C, ele ainda está vivendo no lago, que ainda existe, né? Então, se a gente for dizer qual que é o organismo mais antigo, é o peixe A, que está na camada mais profunda de sedimento. O peixe B é o mais recente fossilizado e o peixe C é um que está vivendo no tempo atual, é um organismo atual. Com isso, portanto, nós terminamos essas 3 videoaulas do conteúdo de evolução parte 1. No conteúdo de evolução parte 2 da próxima quinzena, nós vamos estudar as outras evidências, as outras provas da evolução. Como sempre, pessoal, não deixem de responder as perguntas resumo referentes ao conteúdo que a gente estudou aqui, enviando na data limite máxima da sua turma, de acordo com a agenda de postagem que o coordenador do seu curso enviou para vocês. Bons estudos. Em caso de dúvida, entre em contato comigo pelo fórum, pelo meu e-mail, alunos da Jéssica pelo e-mail dela e também pelo meu número de WhatsApp para as minhas turmas. Tudo de bom e bom retorno às aulas para todos nós. Um grande abraço para vocês.